Nós brigamos, mas fomos reconciliados. Brigamos, mas fomos reconciliados. Olá, hoje é domingo, dia 14 de agosto de 2022, e nós estamos aqui uma vez mais para fazermos os nossos breves estudos bíblicos. Hoje nós vamos ler um breve trecho do capítulo de 2 Coríntios, do quinto capítulo de 2 Coríntios. Você sabe, nós temos um desafio, ler um capítulo da Bíblia por dia. Estamos no capítulo 5 de 2 Coríntios, e todos os dias deixamos na página do YouTube da Lagoinha Castelo, no canal do Spotify da Lagoinha Castelo, um breve estudo sobre esse capítulo, para que nós possamos ter mais informação sobre o texto bíblico. Então ative as notificações, curta esse áudio, compartilhe com outras pessoas que você conhece para edificá-las. Também temos instruído vocês aqui, comprem a Bíblia 365, ela vai te ajudar na leitura disciplinada da Bíblia, porque ela separa a leitura em um trecho do Velho, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Isso vai te ajudar a ter uma leitura disciplinada. Nós repetimos isso insistentemente. Eu, de maneira geral, repito isso aqui em todos os áudios, o Ricardo também o fez, porque é de experiência. Eu tenho vivido a experiência de ler a Bíblia 365 e posso dizer a vocês que me deu uma perspectiva nova da leitura do texto bíblico. Então, aconselho vocês que façam o mesmo. E também nós temos chamado a atenção para os estudos bíblicos que nós temos em Lagoinha Castelo. Às segundas, às quartas, às quintas-feiras e domingos, nós temos a Escola Bíblica às 8h30 e às 17h. Não vou ficar aqui repetindo todos os estudos que temos. Você pode entrar nos canais digitais da igreja, lá no Instagram, e você vai ver quais são os estudos e em quais são os horários. Hoje nós vamos estudar 2 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 17 ao versículo 19. Esse é um versículo clássico, muito conhecido dos cristãos, e ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram as coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Eu vou ler também o 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. O texto especificamente de 2 Coríntios 5,17 é clássico, mas eu quero refletir com vocês hoje sobre a reconciliação, que não está especificamente no versículo 17, mas está nos versículos subsequentes, no 18, no 19 e no 20. E talvez você esteja se perguntando, nós brigamos? Eu não briguei com ninguém. Na verdade, nós brigamos com Deus, porque o homem é pecador e está separado de Deus. E ele, por essa briga, entre aspas, e por estar separado de Deus, não tem a oportunidade de experimentar a vida de Deus para ele. E Deus providenciou um plano para reconciliar consigo o mundo. 4 expressões aparecem no Novo Testamento para expressar a ideia ou a metáfora da expiação: propiciação, redenção, justificação, reconciliação. As que a gente ouve com mais frequência são justificação e reconciliação. E reconciliação talvez seja uma expressão muito popular, porque ela é muito pessoal. Quando nós falamos de reconciliação, estamos falando de duas partes que estão em conflito, que estão em briga e que elas se reencontram. Então, reconciliação geralmente envolve um momento que é um momento de alegria, de partes que não se davam bem, que não estavam juntas uma com a outra. Eventualmente, pense num cenário humano que você está brigado com alguém e depois você se reconcilia. Isso tem um tom pessoal importante. E é interessante que dessas expressões de reconciliação, nós temos uma ideia de que algo bom aconteceu, que algo de unificação aconteceu. E é exatamente isso. E a expressão, e a passagem de 2 Coríntios, capítulo 5, que fala sobre reconciliação, é uma das mais populares, talvez exatamente por causa do versículo 17, que fala que nós somos agora
Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas eu queria refletir com você sobre os 3 personagens que estão envolvidos aqui nessa trama de reconciliação. O primeiro personagem que está envolvido aqui é Deus. Ele é o autor da reconciliação. Veja no versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: tudo isso provém de Deus. Ele, portanto, é o autor. Os versículos 18, 19 e 20 destacam a presença marcante de Deus. No versículo 18, eu acabei de ler, tudo isso provém de Deus. No versículo 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. E no versículo 20, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Portanto, Deus Pai tem aqui um papel relevante como aquele que começa o processo de reconciliação, como aquele que faz o processo de reconciliação, como aquele que é o autor do processo de reconciliação, como aquele que inicia o processo de reconciliação e termina o processo de reconciliação, não somente o inicia. Portanto, isso deveria nos dar um senso de dependência de Deus muito marcante, porque todas as coisas vêm dele e nascem dele. O segundo agente nesse texto é Cristo, e ele, o segundo ator nesse texto, nós falamos de Deus Pai, agora nós estamos falando de Deus Filho, Cristo, porque ele é o agente da reconciliação. Deus Pai é o autor e Cristo é o agente. Veja os versículos 18 e 19 novamente. Versículo 18 diz: tudo isso provém de Deus, como nós já falamos, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Cristo, por meio de Cristo. E veja o versículo 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. E como que Deus faz isso em Cristo? Ele faz isso de 2 maneiras. Primeiro, de maneira negativa. Ele se recusou a levar em conta os nossos pecados. Veja o versículo 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Mas não é só essa abordagem negativa que fez com que Cristo reconciliasse o mundo por meio dele. Além de se recusar em levar em conta os nossos pecados, positivamente, ele se tornou pecado por nós. Ele não somente evitou, ou ele não somente deixou de levar em conta os nossos pecados, mais do que isso, ele se fez pecado por nós. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Veja o versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Então, se há uma abordagem negativa no versículo 19, de não levar em conta os nossos pecados, há uma abordagem positiva de se fazer pecado em nosso lugar. É exatamente isso que está dito no versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. O John Stott vai dizer, citando um outro autor chamado Richard Huck sobre esse texto, ele vai dizer o seguinte: não importam se outros a consideram loucura ou delírio ou qualquer outra coisa. Ela é a nossa sabedoria e o nosso consolo. Nenhum outro conhecimento é mais importante do que saber que o homem pecou e Deus sofreu, que Deus se fez pecado pelos homens e que os homens foram feitos justiça de Deus. Deus se fez pecado pelos homens. Há aqui uma ação ativa, que é aquela ação de se tornar pecado por nós. E o terceiro ator? Se Deus é ator nesse texto, se Cristo é ator nesse texto, o terceiro ator nesse texto somos nós. Nós somos embaixadores da reconciliação. Veja o versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. O ministério e a mensagem da reconciliação foram concedidos a nós, como se Deus estivesse fazendo o apelo por nosso intermédio. Nós temos o papel de expor a palavra de Deus para que Deus possa reconciliar por meio de Cristo mais pessoas com Ele. Evangelismo, infelizmente, tem uma ênfase muito pequena na igreja, mas evangelismo está no cerne, na essência da vontade de Deus. Por que eu digo que evangelismo tem um cerne, tem uma ênfase muito pequena? Nós não temos uma preocupação muito grande
com o papel missionário da igreja. E isso é muito ruim. Além disso, expor o que Deus pensa pelas pessoas, ou seja, além disso não, portanto, na verdade, expor o que Deus fez pelas pessoas deveria ser a principal mensagem da igreja para o mundo. A tarefa de evangelismo deveria ser a principal atividade da igreja para o mundo. E essa atividade tem que ser minha, tem que ser sua. E o terceiro agente desse texto, o terceiro ator, além de Deus Pai, além de Cristo, o terceiro ator aqui somos nós, que temos que ser instrumentos de reconciliação para outras pessoas. Isso deveria nos trazer reflexão, porque eu tenho falado aqui recorrentemente sobre o papel de evangelismo. Nós, como igreja contemporânea, estamos mais preocupados nos últimos tempos com como o mundo vai nos perseguir, o que o mundo vai fazer de nós, e temos às vezes achando que o Estado é que vai garantir a nossa salvação, é que o Estado é que vai garantir que nós possamos continuar pregando o Evangelho. Nós estamos com uma abordagem bastante equivocada de que o Estado é que nos protege, desculpem, do mal que há de vir. Quando na verdade nós já vimos aqui que o primeiro ator é Deus e que tudo procede dele. Tudo procede dele. Nós brigamos, mas ele reconciliou em Cristo o mundo consigo mesmo. Nós somos reconciliados em Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós para entender essa mensagem e ao mesmo tempo para compartilhá-la com outras pessoas. Deus te abençoe.